Fala pessoal, tudo bom? 2021 aí, a gente está iniciando a nossa primeira live do ano. Vou abordar um tema que foi um compromisso que eu fiz na primeira live que eu fiz há 8 meses atrás, né? Então, a gente fez a primeira live falando do impacto da pandemia nas nossas casas, né? E aí eu vou hoje, tinha me comprometido em refazer essa live para saber se o que a gente previu, se deu certo, ou se a gente, no que a gente acertou e no que a gente errou, né? Porque assim, a previsão é isso mesmo. Me diz aí o que é que mais mudou na vida de vocês por conta da pandemia, tá? Eu quero que vocês comecem aqui pra gente. Eu vou falar tudo que a gente abordou na primeira live da gente, tá? E quero também saber o que realmente mudou na vida de vocês. Fez a primeira live, né? Há 8 meses atrás, já aí no meio da pandemia, né? A pandemia até não acabou, né? Então a gente tem que ter também a consciência de saber que nós ainda estamos em pandemia, tá? Então é bom falar isso, que a gente analisou o que seria a casa no pós-pandemia, né? O pós-pandemia ainda não chegou, então a gente vai analisar novamente o que deverá ser, né? E assim, os impactos dependem muito da rotina de cada um, né? Eu vou já ler um comentário que eu achei bacana. O Magno falou que aconteceu que na quarentena teve a oportunidade de aprender uma profissão nova. Olha aí que bacana. Toda crise, né, é uma grande oportunidade. Magno, vou te falar também, aqui a gente mudou muita coisa. A gente conseguiu tirar do papel muita coisa que a gente pretendia, né, e não tinha tempo, né? A pandemia deu essa oportunidade também de quem precisava parar para repensar alguma coisa, de fazer. Quem soube aproveitar, mandou muito bem, né? Então, parabéns aí, Magno. E aí, o que é que mudou para vocês, tá? Eu vou abordar alguns temas que a gente elencou lá no início. O primeiro era... Eu vou começar com casa, tá? A rotina mesmo da casa, o que é que influenciou cada um. E depois a gente vai para bater um papo, trocar uma ideia com vocês, certo? O primeiro item que a gente tinha falado era que quando a gente ficou trancado dentro de casa, né, no lockdown, porque assim, a pandemia também teve a parte do lockdown, né, de fechar tudo, de trancar tudo. Todo mundo teve que aí viver a sua casa, né? Que muita gente tinha uma rotina muito intensa fora de casa, passou a ter uma rotina intensa dentro de casa, né? Então passou a realmente ter que cozinhar, lavar e viver a casa, né? Então eu vou começar nessa parte da casa de cozinha. E novamente, hoje a gente tem que trocar ideia, tá? Eu quero saber o que aconteceu com vocês também. O que foi que mudou para vocês nessa rotina de casa? Na minha casa, ainda bem que minha cozinha é bem projetada, mas podia ter algumas melhorias, né? A gente sentiu falta de um espaço maior para alguns eletrodomésticos que a gente usava menos, né? A gente usava pouco sanduicheira, pouco um grill, e como a gente passou a fazer muita coisa em casa, começamos a usar mais. A bancada ali que utiliza os eletrodomésticos acabou ficando pequena, né? Você fica com aquela... guarda e usa os eletrodomésticos, né? Mas eu vi em diversas conversas com clientes, que o cliente reclamando que tinha pouco espaço para escorredor de pratos, que a bancada era pequena, que o móvel, às vezes, que estava muito bacana no projeto, ficava um pouquinho distante do fogão, então ele aproximaria mais a parte de panelas do fogão. Ele gostaria que a geladeira estivesse mais próxima ao fogão, para ele já tirar o alimento, já começar o preparo. O que é que vocês sentiram aí das casas de vocês? O que é que você mudaria? Me manda aí que a gente vai começar a trocar essa ideia, certo? Outra coisa que aí também chegando nessa parte de cozinha, que era o armazenamento de alimentos,
né? No início da pandemia teve até uma corrida assim meio desesperada das pessoas para estocar alimento, né? Teve inclusive a mídia pedindo para que não fizesse isso, que não tinha necessidade, o que se comprovou, né? Não havia necessidade desse movimento de ir comprar. Mas, além disso, tinha também a da higiene desses produtos que a gente comprava. Então, hoje, alguns projetos que a gente está desenvolvendo de casa, o cliente já está pedindo uma bancada mais generosa ali na área de serviço, para que você, quando chega com suas compras, você tenha espaço para limpar, para separar os alimentos. Não sei se aconteceu com vocês, tá? Mas eu vou dizer aqui uma experiência própria lá da minha casa, que a gente lavava tudo. Então minha esposa é médica, e a gente começou a lavar tudo. E teve alimentos que se estragaram, porque quando a gente lavava, a umidade acabava interferindo naquele alimento, né? Teve arroz que mofou, teve leite que pegou umidade. Me diz aí o que aconteceu com vocês de diferente assim. Ó, tem aqui vou ler aqui o Apolinário dizendo que ama a arquitetura. Apolinário, nós somos dois, eu sou apaixonado pelo que eu faço. A Érica, fiz uma reforma, tivemos que fazer um espaço para que quando chegássemos em casa pudéssemos tirar as roupas, sapatos antes mesmo de entrar em casa. Isso era um tema que eu ia abordar daqui a pouco, mas é bem interessante isso, né? A chegada em casa. Daqui a pouco eu volto nisso. O Apolinário está falando que essa história da bancada na área de serviço é uma boa ideia. E é interessante mesmo, não só agora que a gente ficou atento para a pandemia, mas essa higiene dos alimentos, realmente ela precisa de uma atenção, né? Então, a funcionalidade da sua cozinha, ela é bacana. Eu vou dizer que a minha área de serviço ela é mínima lá de casa, então a funcionalidade dela não é das melhores, porque não tem espaço, tá? Quando a gente vai fazer uma casa, a gente consegue bancadas mais generosas, e aí a gente já pensa a casa assim. Então, o interessante é isso também. O que é que a gente está pensando hoje para casa? Né? A gente está dando uma atenção realmente bem importante à área de serviço. Sempre teve essa atenção, agora com viés diferente, né? Que é o viés de você conseguir essa limpeza dos alimentos. Pias, uma coisa que eu vou falar aqui, vamos ver se vocês concordam, né? A gente está fazendo às vezes cubas das pias de cozinha mais profundas, né? Especificando isso, para que você consiga deixar de molho frutas, verduras, com água sanitária, para fazer aquela limpeza. Então, devido também às pessoas começarem a consumir mais alimento em casa, menos de restaurante, tá necessitando disso, de uma pia de cozinha mais profunda. Me diz aí o que é que vocês imaginam disso. Já vou aqui puxar mais um comentário. Achei. A Érica falando que essas novas funcionalidades realmente fazem toda a diferença. E é engraçado, porque a gente está desde apartamentos pequenos, tá, compactos, até casas grandes, a gente está tentando pensar essas novas funcionalidades, tá? Então, onde é que você chega? Vou até puxar o que foi comentado agora há pouco. A chegada de casa, quando você chega em casa. Normalmente, quando você em países mais frios, você tem a questão do vestíbulo, né? Quem acompanha Irmãos à Obra, sempre tem aquela chegada, né? Aqueles programas que tem Canadá, Estados Unidos, você tem aquele hallzinho de entrada para guardar casaco, desculpa, para guardar uma mochila, para deixar ali as suas botas, tá? Porque como é um clima de frio, às vezes neva e fica com os pés muito cheios de lama, para não entrar em casa. Aqui a gente teria essa necessidade talvez mais agora pela pandemia, né? Então, hoje eu vou falar a minha experiência também, eu vou falar muito o que aconteceu na minha casa, tá? A gente, no hall do nosso apartamento, fez uma sapateira com um banquinho,
para poder tirar o sapato, deixar o sapato de uso lá fora, né? A gente não, como é fora do apartamento, a gente não tem como deixar alguns itens, como mochila, como bolsas, né, lá fora, porque é uma área comum do edifício. Mas a gente deixou reservado também um espacinho dentro do apartamento, para que quando a gente chegue, fique todas as mochilas, todos a bolsa, e que você, se for para dentro, você vai dar uma higienização mínima ali, passar um álcool, né? Com vocês, como é que está funcionando isso? A gente até hoje na minha casa está mantendo essa rotina, tá? Tem gente que relaxou um pouquinho, me diz aí também, vocês já relaxaram nessas atenções, tá? Lá em casa chegou, a gente lava todos os produtos que vem do supermercado, a gente separa, a gente passa álcool nas compras que vão, nos deliveries que estão chegando, tá? Me diz aí como é que está sendo para vocês, tá? Eu quero hoje conversar e saber. Isso aí a gente previu lá atrás, de colocar realmente uma sapateira, de colocar um banco de troca ali fora, se for um apartamento, no hall, se for uma casa, pertinho da porta de entrada, né? Ou até mesmo na garagem. Então, tem até um projeto que eu vou falar daqui a pouco, que é bem interessante. Foi uma solução que a gente teve que mudar para um casal de médicos que está iniciando a obra, e a casa deles já vai ter essa novidade, tá? Então, funcionalidade ali de área de cozinha, de área de serviço, tá bacana? Me digam aí. Vou voltar que tem alguns... Olha, Apolinário falou aqui, ó, nesse caso da pia, tendo condições é legal ter 2 cubas. Apolinário, sempre que a gente trabalha, qualquer projeto, a pia de cozinha, o ideal é sempre ter 2 cubas. Porque você consegue uma de limpeza, uma de degelo, uma tá com a louça do dia e a outra você tá com preparo, né? Então, o ideal é sempre essa. Além disso, a gente está colocando a cuba mais profunda. Então, uma das cubas mais profundas para que você, quando chegou o alimento, quando chegou aquele produto, garrafas, latas, que você pode realmente lavar, a gente lava inclusive tentando fazer a imersão ali, né? Então isso é uma tendência que a gente está vendo, que os clientes estão mais atentos a isso, tá? Então 2 cubas sem dúvida, e a cuba mais profunda, tá? A Érica falou aqui, ó, nós que somos pais não podemos esquecer de mais espaço para as crianças. Sem dúvida, quando a gente está falando de apartamento é super restrito, né? E assim, eu tive a notícia hoje, que até eu não li, tá? Mas que as áreas comuns de condomínios deverão novamente ser restrito o uso. Então, temos que ter cuidado, temos que redobrar nossa atenção, porque a tendência de subida aí da pandemia não é coisa boa. Então, se a gente segurar agora, talvez dê uma freada, tá? Vamos seguir aqui, ver se tem mais algum comentário. Ó, lá em casa, Fernanda, lá em casa os sapatos também ficam do lado de fora. Mas tem um espaço específico para isso, Fernanda? Me diz aí. Érica, o álcool se tornou um vício. Ninguém pode mais ver um vidro de álcool gel ou álcool líquido que já põe na mão, né? já higieniza as mãos. E isso está tendo um reflexo que eu acho até interessante. Quando foi que você viu a última vez uma pessoa gripada? Me digam aí, quem é que... A gente vê ainda pessoas que têm mais crise alérgica, dependendo da época do ano, sofrendo um pouquinho com as gripes, né? Mas quando foi que você viu a última vez com uma pessoa gripada? Realmente as gripes, pelo menos no meu ciclo, né? Assim, a gente tá vendo bem menos, né? Então, Apolinário, tem condomínios que não permitem deixar sapatos lá de fora, na área comum do apartamento. É verdade.
Alguns condomínios, tá, estão mudando as suas regras em assembleias e não deixam aquele monte de sapato espalhado, né? Porque tem apartamento que dava para fazer pilha de sapato, né? Então realmente não é interessante, mas quando é organizado numa sapateira, né, você consegue ali ter o mínimo de organização, e também quando você não atrapalha uma escada de incêndio, tá? Edifícios mais antigos que não tem escada de incêndio, a própria escada, né, passa ali por exemplo, no meu apartamento são 2 elevadores e a escada ela desce girando ali no bloco de elevadores, tá? Então, numa saída de emergência, esses obstáculos que estão no hall, eles podem atrapalhar uma saída de emergência. Então, a maioria dos condomínios que não permite isso é por esse motivo, né? E não só os sapatos, né? Não permite sapato, bicicleta, também tem morador que coloca tudo que não quer dentro do seu apartamento lá fora, né? Então, importante isso. E se o seu condomínio não permite, o ideal é você fazer esse espaço dentro do seu apartamento, né? Da sua casa. Você colocar um espaço que você possa não só armazenar ali os sapatos, a mochila, mas que também você possa sentar para vestir, que você possa fazer uma limpeza, né? Tem gente que a rotina é jogar ali álcool líquido nos sapatos e entrar na casa. Me diz se alguém faz isso, eu já escutei de pessoas fazerem isso, né? Não se preocuparem tanto em deixar o sapato lá fora, mas sim de jogar álcool, colocar ali, fazer uma higienização dos sapatos antes de entrar em casa, certo? Deixa eu seguir aqui que tem algumas pessoas comentando. A Fernanda aqui concordando com a Érica que o álcool virou vício. Estão perguntando aqui, eu acho que é Apolinário, para você, se não permitem colocar nem a sapateira, tá? Então, se é só o sapato ou se é, vamos dizer assim, a sapateira, o baú ali para guardar os sapatos, certo? Então, já falamos aqui de chegada de alimentos, de cozinha. Quem aqui passou a virar Masterchef, né? Começou a cozinhar, começou a preparar. Eu me arrisquei, mas não dá muito certo não. A comida não fica tão boa quanto a gente imagina que seja do Masterchef não, sabe? Mas a gente vai tentando. Quem é que agora virou mestre cook aí? Está fazendo suas receitas, está usando a cozinha, e qual é a dificuldade que você está tendo? Qual é o espaço que está faltando? Né? Aquelas bancadas ali de chefe que tem espaço para tudo, você coloca 6, 8, 10 tigelas de alimentos já cortados, preparados. A maioria das cozinhas não permite isso. Vocês aí em casa, o que é que estão sentindo dessa cozinha? Certo? Um outro item que eu tinha falado lá na primeira live, né, era sobre exercício físico. Quem consegue ali ter uma rotina de exercícios físicos em casa. Eu não consegui, ou eu vou para academia ou eu não treino, tá? Então essa disciplina está faltando em mim. Em vocês conseguiram, né? E tem um espaço, vocês destinaram um espaço. Então eu estou vendo que várias pessoas compraram equipamentos de ginástica para fazer em casa, seja um peso, seja um elástico, um tatame, e reservaram aquele espaço, tá? Então isso é uma tendência que eu vejo bastante, inclusive que agora, como eu disse, aqui em Fortaleza, né? Nós estamos falando de Fortaleza, tem um novo decreto que restringe ali o uso de espaços sociais em condomínios. Como é que a gente vai ter essa nova rotina? Vai voltar o exercício que você poderia fazer na academia do seu condomínio? Você vai ter que voltar ali para fazer dentro de casa. Você preparou o seu espaço? Você tem essa disciplina? Então, me diz aí. Eu esqueci de fazer um convite para vocês, né? Aqui embaixo tem um aviãozinho, tá? Se quiser convidar alguém para essa conversa da gente, já clica no aviãozinho, marca a pessoa, manda uma mensagem, tá? Se você também quiser fazer
apertar aqui nos coraçõezinhos que estão aqui, que o Instagram vai entender que esse é um conteúdo relevante, interessante para mostrar para mais gente. Já aperta aqui no coraçãozinho, ó, já está subindo, tá? E vamos continuar na nossa conversa. Eu vou tomar uma água e estou esperando vocês, os comentários de vocês. Bom, então, exercício físico, tá? Vários clientes estão pedindo hoje na casa um espaço para você colocar um espaldar, um tatame, um equipamento de ginástica, tá? Isso é muito interessante, mas a gente tem que definir esse espaço, né? Definir um espaço que seja bacana para isso, porque depende de vários fatores a definição desse espaço. Um dos fatores principais é que normalmente o cliente vai pedir ali, eu coloco na varanda, né? Porque aí eu vou fazer minha esteira olhando para a paisagem, mas a insolação é um item, uma questão importante da gente analisar quando a gente vai definir onde é que a gente vai fazer esse exercício, tá? Então, se o cliente tem um hábito mais matinal e aquela varanda ela está de frente para o sol, né? Se for um horário bem cedo, não vai ter tantos problemas, né? Mas se você já vai fazer o exercício ali por volta de 8, 9 horas da manhã, aquela insolação daquele espaço pode te incomodar muito. Então, a gente vai preferir colocar em uma varanda que seja mais protegida desse sol ou em uma posição na sua varanda. Parou aqui o meu. Para vocês aí estarem direito, deu uma cortada aqui no meu Instagram. Me respondam aí se está chegando a transmissão direitinho para vocês. Aqui tinha dado uma travada. Vou esperar um pouquinho para vocês me responderem. Estou guardando aqui. Deixa eu ver. Os comentários tinham parado aqui. Olha, a Vivi tá dizendo que não travou, Fernanda, a Vivi está dizendo que tá ok, então foi só o meu aqui, que apareceu o vídeo pausado e aí parou por um minutinho. Pronto. Então, voltando ao assunto, a gente estava falando de posicionamento do seu espaço de fazer exercício. Então é importante a gente entender qual é o teu hábito, né? Qual é o teu horário, para a gente colocar numa posição que seja menos incômodo de sol. Se você está fazendo o seu exercício à noite, a gente já não tem essa questão de insolação para analisar. Porém, a gente também tem que ter um ambiente ventilado, né? Se aquele ambiente ele não está ventilado naturalmente, que ele tem uma ventilação mecânica, então, além de você comprar a esteira, você vai precisar do espaço, de uma tomada para ter o ventilador, né? que possa deixar ali mais confortável. Então, isso aí a gente está analisando em alguns projetos para entender realmente a rotina do cliente e posicionar da melhor forma, né? Então, isso realmente requer alguma atenção, né? Claro que a maioria dos nossos projetos, a gente já tem essa atenção natural, a insolação, a ventilação, a utilização, mas isso é um item a mais, né? É uma necessidade a mais que está surgindo. Então, é sempre bom aí, quem é que está fazendo exercício num espaço que não está bacana, vai me dizendo, tá? Tem aqui vários comentários que tinha parado aqui o meu, eu vou subir para ler de novo, tá? E vou respondendo vocês. Ó, a última que eu tinha lido era sobre o baú. Ó, Fernanda, o baú fica mais arrumado. O Apolinário respondeu, é isso mesmo. Às vezes as normas são dos bombeiros, por ser passagem em caso de evacuação do apartamento. Eu falei inclusive sobre isso, tá? Não tem só um banco, tem uma prateleira na casa da Fernanda. Deixa eu ver aqui. Apolinário falou que organizado fica melhor.
Eu acho que ele concordou aqui comigo quando eu estava falando de atrapalhar a passagem no hall, justamente, né? Deixa... subindo aqui. Como eu estou mexendo no celular, estou me esticando todo aqui para conseguir. Vamos lá, aqui. Érica. Ai, como engordei. Não, na minha mini reforma que fizemos também um espaço para exercício. Mas aí, Érica, você fez o exercício ou só fez o espaço? Tem que fazer o espaço e o exercício, tá? Então, tem que fazer o espaço e tem que usar o espaço. Mas o espaço que você... Aí eu vou te fazer uma pergunta. O espaço que você fez, ele é confortável? Você pensou na ventilação, na iluminação, no sol? Se ele é tem um espaço que é mais quente, que é mais frio, me diz aí, tá? Era isso que eu quero saber. Chegando aqui, mas vou descendo mais. E hoje eu tô me embananando aqui com o celular. Pronto. Vamos lá. Então, exercício físico, né? Você tá fazendo, você fez o espaço. Hoje está nos projetos, está sendo pedido e está sendo analisado todos esses espaços para o exercício físico. Um fator importante é que tipo de exercício, tá? Um exercício como um alongamento, como um pilates, um yoga, você precisa de um espaço maior. Você vai deitar, você vai se esticar, né? Tem exercícios que você precisa de um espaço menor. Você vai ter ali um levantamento de peso, é um espaço mais restrito, né? E também tem como você usar os espaços da sua casa, como cadeira, mesa, para te ajudar a fazer esses exercícios. Então, não é porque não está aquele espaço ali reservado para aquilo que você precisa não fazer o exercício. Pode ter aquele espaço híbrido, né? Tem um projeto do apartamento nosso que é super compacto, e o cliente pediu para fazer um reforço no móvel para ele guardar os pesos dele, né? Então, o móvel da sala, que guardava objetos diversos, e ele pediu só para fazer um reforço porque ele estava colocando ali alguns pesos e o móvel não estava começando a selar, ou seja, estava começando a baixar ali, então a gente teve que colocar um pezinho de aço só para fazer um reforço extra. Então, não necessariamente foi um espaço completo, foi só aquela mudança de onde ele guardava os exercícios dele. Ele estava fazendo o exercício dele no meio da sala. Ele inclusive dizia que colocava ali um aplicativo no YouTube e fazia o exercício dele acompanhando pelo vídeo, tá? Então, teve essa situação inusitada que às vezes você não precisa de uma grande reforma, você precisa realmente pensar a utilização de um pequeno espaço para guardar, para armazenar, enquanto você não está utilizando aquele equipamento, tá? Então, é bom também pensar nisso, porque que aqui tem muita gente reclamando, tá o peso ali no canto da parede, começa a virar encosto de porta, né? Então você comprou aquela anilha, começa a segurar a porta para o vento não levar, e aí perde a função, né? É igual a esteira que vira cabide. Então é preciso você deixar, inclusive, esse espaço mais livre para que quando você for fazer o exercício você está organizado, né? A confusão ali do espaço acaba desestimulando você fazer, certo? O exercício. Mais algum comentário? A Erika está dizendo que está tentando fazer exercício, mas não tá porque não foi o Regis e a equipe que projetou. Então manda para cá que a gente já vai atualizar esse seu projeto para o exercício começar. Vamos ter resultados. Coach de exercício também, não é só arquitetura, né? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês vão mandando aí perguntas, me mandem perguntas, né? O que é que vocês estão vivendo, né? E o que é
que é que vocês queriam saber de mim para ajudar a vocês aí a resolver um probleminha da casa? Me manda aí. Tá, tinha aqui até o item que estava na sequência, que era a chegada em casa, a gente já falou, né, da sapateira, da guarda de objetos, certo? Desse hallzinho de entrada. E aí eu vou pegar um assunto que eu vivi e que eu acho que algumas pessoas que estão aqui devem ter acabado vivendo também, que é o isolamento de uma pessoa infectada, né? Eu tive Covid no início da pandemia, logo em março ali eu tive, e eu passei realmente 16 dias, 15 dias dentro de um quarto fechado, tá? Vocês tiveram isso? A casa de vocês proporciona isso, de uma pessoa que ficou infectada realmente poder ficar isolada? Porque isso é muito interessante. Eu fiquei doente e, apesar da minha esposa ser linha de frente, médica, ela não se infectou. As minhas filhas, que eu tive contato também antes de saber que estava doente e de apresentar os sintomas, não ficaram doentes, tá? Porque eu realmente me isolei, mas a minha casa permite, né? Eu fiquei na verdade, a minha esposa acabou sendo desalojada do quarto, né? Porque eu tive que ficar no quarto e ela ficou no quarto com as crianças. Então, é possível isso na casa de vocês? E se houve alguém doente, vocês fizeram realmente esse isolamento integral da pessoa infectada? Ou não? Ou vocês se isolaram como família? Isso é importante para a gente pensar. E nesses ambientes aí que a pessoa está infectada, o ideal é ser um ambiente bem ventilado, né? Para que aquele ar que a pessoa está ali não fique contaminado e possa contaminar quem eventualmente entre ali naquele ambiente. Então, é interessante que, se você não pensou nisso ainda, que você já imagine qual é o espaço que você vai precisar para isso. É interessante. E é interessante também que isso seja pensado, a rotina, como é que funciona, para que você evite que uma pessoa infectada na sua casa possa passar para outros, né? Eu estou dizendo isso porque eu fiquei e não passei para ninguém, tá? Então, o ambiente aí de vocês permitem essa possibilidade de a pessoa estar doente e você e você isolar aquela pessoa, certo? Tem uma pergunta aqui que eu vou do Iratuã. Olá, Regis, sobre residências com pouca ventilação. Olha, tinha acabado de falar nisso, né? Além de janelas, caso haja possibilidade, quais as outras opções para otimizar a circulação de vento? Tá, vamos pensar, certo? A primeira coisa que eu converso, certo, Iratuã, com todos os meus clientes, é que eu faço a analogia de uma garrafa d'água, tá? Se você tem uma garrafa cheia de água, você pode pegar uma mangueira bem forte e colocar na boca daquela garrafa, que no máximo a água vai fazer uma turbulência ali no início e sair, certo? Agora, se você tem uma garrafa furada atrás, você vai colocar a água e aquela água vai sair naquele furo, certo? Então, o ideal para a ventilação é ter por onde entrar e por onde sair, certo? E o melhor ainda é o efeito funil, ou seja, a entrada ser bem larga e a saída pode ser menor, porque você consegue uma entrada de vento maior numa saída menor. O contrário já é difícil. Se tiver uma entrada pequenininha e a saída grande, você não vai conseguir uma ventilação porque entra pouco vento, tá? Então, pensando nisso, qual é o ideal? É você ter janelas grandes de entrada e você pensar alguma saída de vento. Se você está numa casa e você tem um quarto que tem uma janela boa, certo? Mas não tem por onde sair o vento, o ideal é você abrir uma pequena janela que consiga esse vento sair, certo?
Outra possibilidade é, se sua casa é térrea ou você está no segundo pavimento, é você fazer uma claraboia, uma saída de ar no telhado, né? Então, é uma outra possibilidade que é interessante. Essa já tem que analisar porque pode interferir em telhado, em laje, e aí você precisa analisar com calma, tá? Agora, você está num apartamento e você precisa modificar isso, é mais difícil, porque os apartamentos normalmente você não pode mexer em fachada, pelas normas dos condomínios, né? E aí você precisa primeiro analisar qual é a norma do condomínio para possibilitar essa mudança. Inclusive, tem condomínios que não permitem você trocar nenhuma janela, tá? Então, essa tem que ser uma análise feita tanto com as normas do condomínio como as legislações locais, tá? Municipais, tudo. Mas pensando nisso, né? Você pode às vezes ter uma janela que ela abre metade. Aquelas janelas de correr, ela normalmente só abre metade, né? Porque uma folha cobre a outra e você só tem metade da saída ou da entrada de ar. Se você colocar folhas de abrir, você vai conseguir abrir 100% daquela janela. Então é uma possibilidade de você melhorar a ventilação. Essa pergunta é muito interessante porque uma das melhores defesas aí contra a pandemia são ambientes ventilados, tá? Então, você tendo uma casa bem arejada, você vai renovar muito aquele ar e se houver algum vírus ali em suspensão, ele vai ser levado pelo vento, tá? Então, muito bom isso, porque a gente teve essa oportunidade de explicar a ventilação, tá? Vamos ver se tem aqui mais alguma pergunta e aí a gente segue aqui nosso assunto. Então, eu fiz a pergunta para vocês. Teve alguém aí que vocês isolaram, tiveram que isolar por conta da pandemia? Né? Como é que foi isso aí? Me responde. Um item aqui que eu coloquei até um asterisco bem grande do lado, que são as comunidades das casas, né? Casas que eu estou falando, casa mesmo, não é a moradia, tá? Comodidade de uma casa em frente a um apartamento, né? Eu também vivo em apartamento e vários clientes estão me relatando, estão nos contratando para fazer os projetos das casas dele, porque querem mudar, se sentem muito presos ali no apartamento, né? É uma área restrita, muitos apartamentos não tem nenhuma varanda, né? Que é o caso do meu, ele tem uma sala bacana, mas não tem varanda. E aí eles me relatam os principais motivos que eles estão querendo se mudar, certo? Que é você ter uma área externa, né? Você ter jardim, você ter piscina. Então, vocês aí que estão vivendo em apartamento, qual seria o principal motivo aí para você mudar? E o que interfere isso na pandemia, né? A tendência das casas, porque houve essa tendência de quem foi confinado ali no apartamento a ir para as casas. A gente viu uma força muito grande de clientes, né? Um movimento muito forte de clientes buscando casas, tá? Inclusive com valorização dos imóveis em loteamentos fechados, dos lotes, né? Nós vimos também uma busca muito grande, inclusive, para alugar casas para moradia, né? Então, a gente que está sempre nesse mercado, está sempre alguém perguntando se conhece uma casa que esteja num condomínio para alugar, porque não aguenta mais o apartamento. Então, essa é uma tendência que a gente previu lá atrás que ia ter, mas que eu não imaginava que fosse tão forte, né? Então, realmente houve uma procura muito grande das pessoas por casas, por não só construir, alugar ou comprar casas, né? Condomínios que tinham algumas casas aí para vender, então com nenhuma casa para vender, tá? E existe essa busca, porque a casa está permitindo isso, você ter... até eu escutei um corretor falando que eu achei super bem colocado, que ele disse que é eu sair para dentro, né? Você sai da sua casa, mas continua dentro do seu imóvel protegido, né?
Então o que você não consegue fazer no condomínio porque as áreas estavam trancadas e estão sendo novamente orientadas a não terem uso, né? Então, eu acho que esse movimento vai continuar forte de clientes buscando casas, tá? E eu vou falar por último aqui, que eu acho que foi o mais traumático para muita gente, que era home office, né? E o homeschool, né? Ó, o Apolinário está dizendo aqui que voltou, que tinha atendido um telefonema. Bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. Mas tiver alguma dúvida, pergunta que eu falo, que eu explico. Iratuan dizendo que gostou da explicação sobre a ventilação. Olha, o Apolinário está falando que está em isolamento, que fez o teste ontem e está com Covid. Apolinário, desejo muita saúde, muitas melhoras, não só agora, mas para o resto do ano, tá? E permaneça aí isolado, porque aí você está sendo consciente e está protegendo a muita gente, né? Então, saúde, saúde. Érica também mandando aqui a saúde para o Apolinário, e concordando aqui que a procura de casas cresceu muito, verdade. Teve um boom aqui, não só das casas, como os lotes, tá? A gente vê uma valorização significativa de lotes, de casas, e em alguns condomínios acabando os lotes que estavam disponíveis, né? Então é uma tendência que eu acho que vai continuar muito forte, certo? Então, eu acho que o tema mais polêmico de todos aí da pandemia foi o home office, né? Então todo mundo deu um jeitinho de organizar, e eu acho que houve uma adaptação excepcional de todo mundo, né? Então, eu digo isso porque a gente fazia várias reuniões online aqui no escritório, já tinha atendimento a clientes de outros estados, mas parece que as pessoas destravaram, né? Tinha sempre aquela reunião era mais travada, a pessoa sentia falta daquele contato, não gostava muito. A gente via que quando tinha reunião, a sintonia não era tão boa, né? A energia daquela conversa, a gente apresentando a casa, a gente não conseguia um feedback tão fácil de ver do cliente, né? E eu acho que as pessoas destravaram. Então a reunião online ficou realmente praticamente igual a uma reunião presencial aqui para o escritório, tá? Eu estou falando a nossa realidade. Se for para vocês foi diferente, me diz aí, tá? A gente conseguiu, inclusive, a gente melhorou muito, tá? As coisas ficaram também mais fluidas porque a gente buscou novas ferramentas, né? Ferramentas que a gente consegue apresentar para o cliente o que a gente está fazendo de forma mais fácil, de forma mais intuitiva, né? A gente puxou e agregou conhecimento às nossas softwares de edição de vídeo, de apresentação de projetos. Então ficou uma apresentação que se aproxima muito de uma reunião presencial, né? Inclusive a gente conseguindo ter uma prancheta digital que a gente risca e o cliente vê o que a gente está riscando, que era o que a gente sentia falta, né? De colocar o papel aqui e conseguir riscar a ideia para o cliente ver, e trocar aquela energia, aquela ideia com o cliente de forma mais rápida, né? Com as primeiras reuniões virtuais isso não era tão fácil. Agora se tornou bem fácil e as pessoas estão mais abertas a essa experiência. Então, isso aqui para o escritório foi muito positivo, né? A gente, até pessoas que são da própria cidade da gente, muitas vezes preferem uma reunião online porque você evita o deslocamento, você otimiza o seu dia, né? Você às vezes teria que sair do trabalho mais cedo para vir para a reunião, conseguir estacionar, e acabou que você fica no seu trabalho e você tem a reunião no seu conforto do seu trabalho e tem uma resposta tão positiva quanto estando aqui do lado. Então o home office e
faltou a palavra, mas a interação online que a gente conseguiu foi muito bacana. Existem vários desafios que os clientes nos relatam de home office, né? O arquiteto ele consegue definir o espaço, né? Definir os seus equipamentos. Inclusive a gente fez uma live só sobre home office. Então, além do seu home office, você tem que pensar o seu trabalho, você tem que pensar o que você precisa para exercer aquele trabalho. Então, você precisa de computador, você precisa de impressora e você precisa da infraestrutura para atender aquilo ali. Internet, cabo, energia. Então, o home office foi o desafio que eu vi que as pessoas mais se adaptaram, né? Mas, assim, adaptaram às vezes o espaço, tem que adaptar a rotina também, né? A gente conseguiu trazer várias ferramentas para que essa rotina, essa vivência, essa experiência do online fosse melhor. Mas eu sendo sincero com vocês, eu ainda prefiro que a minha equipe esteja aqui no escritório, porque a gente troca a ideia. Com o cliente é mais fácil, porque a gente vai apresentar uma solução pronta, né? Então a gente vai apresentar um projeto que foi pensado, foi desenvolvido e já muitas vezes pensado diferente para apresentar online, tá? Mas para a vivência de desenvolvimento do projeto, eu prefiro muito estar junto, porque aí a gente consegue uma interação, uma troca de ideias, uma opinião de um colaborador, de um parceiro que dá um estalo e melhora significativamente aquela linha de raciocínio. Então, a gente se adaptou bem, a gente está conseguindo fluidez. Hoje, a gente está praticamente 100% em trabalho local, certo? São poucos os momentos que a gente está com a equipe em home office, porque está sendo permitido e está com todas as questões de segurança, né? A gente tem o álcool, todo mundo usando máscara, a gente tem um purificador de ar aqui no escritório 24 horas por dia, purificando o nosso ambiente. A gente tem a rotina de abrir a sala, tanto no início, meio-dia e final de tarde, para renovar o ar da sala, né? Então, a gente tem várias medidas, a gente está seguindo as medidas, os protocolos que foram orientados. Limpeza, toda vida que tem uma reunião aqui, que o cliente vem, a gente faz a higiene da mesa, faz a higiene das cadeiras com álcool. Então, mas o home office para a gente, ele funciona muito, o online funciona muito mais para o atendimento ao cliente do que para o desenvolvimento. Claro que a gente está cada vez se preparando para que esse home office se aumente, né? A gente tem a nossa equipe realmente em home office. O principal home office da gente são terceirizados, então tem participantes da nossa equipe que eles praticamente não estão aqui, eles desenvolvem os trabalhos deles todos online, mas assim, não são exclusivos da nossa equipe, são prestadores de serviço, tá? Então, se vocês tiveram uma vivência diferente, me diz aí, tá? A Valéria Nogueira disse assim, eu ia perguntar sobre isso, sobre o home office. Me diz aí, Valéria, como é que foi a tua vivência com home office? Como é que tu se adaptou ao home office, certo? Deixa eu ver aqui, que o Apolinário falou aqui, ó, que tem muitas pessoas procurando também. Meu celular tocou agora, atrapalhou vocês aí, eu esqueci de colocar ele no não perturbe. Tem muitas pessoas procurando também, são altos garden, altos apartamentos. Eu não entendi, Apolinário, me fala de novo aí. Porque a sensação é estar em uma casa, só que em um condomínio. Não entendi, eu acho que a tua frase aqui, são altos garden, certo? Bom, mas teve um reflexo também que eu queria finalizar aqui a live falando sobre isso, que foi o que a gente está vendo de reflexo depois do lockdown, né? Não é pós-pandemia porque a pandemia não acabou, né? Mas pós-lockdown. Então, a gente que trabalha na área da construção civil, primeiro, viu um aumento significativo na procura de insumos da construção civil.
certo? Então, muita gente querendo reformar, muita gente querendo melhorar a sua casa, e acabou que, juntando a procura maior com a quebra de produção, os preços explodiram. E teve itens que o preço realmente explodiu. O aço foi um deles, que está recuando, né? É uma commodity internacional, né? Então ele está recuando o preço, mas ele continua bem mais alto do que estava antes do início da pandemia, tá? Então houve uma procura maior e a oferta diminuiu. Então a tendência de oferta e procura, a tendência do preço é subir, né? Então foram vários itens que aconteceu isso durante aí o encerramento de lockdown e retomada das atividades. Teve cimento, teve aço, teve insumos básicos, tijolo, brita, então tudo teve um aumento grande de preços, tá? Outra coisa que a gente viu um aumento foi mão de obras especializadas da construção civil, também tiveram bastante aumento, tá? A Apolinário está perguntando aqui de onde a gente está falando. Estou de Fortaleza, aqui no Ceará, Apolinário. Você aí, me diz de onde é que você está. Quem tiver aí, me diz de onde é que está acompanhando aqui a nossa live, certo? Então, a gente teve voltando aqui o que eu estava falando, um aumento muito grande e escassez de mão de obra. Muita gente reformando, muita gente necessitando do serviço para melhorar a casa, que tinha visto os seus defeitos, né, durante o lockdown, durante o isolamento social, e acabou que precisava ou gostaria de melhorar, e os profissionais ficaram poucos para tanta demanda. Tendência, preço subiu, tá? Então teve uma procura muito grande de profissionais, e alguns desses itens a gente ainda não vê tendência de queda, tá? Alguns insumos da construção civil a gente está vendo uma queda, mas tem que ter muita atenção com isso, porque a tendência de queda, mas acho bem difícil que volte aos patamares pré-pandemia, tá? Então, quem trabalha com construção civil e quem quer construir e reformar, fica atento, porque os preços subiram. Talvez o que você tinha de expectativa antes da pandemia, hoje não seja o mesmo valor, tá? Então, atenção nisso aí, certo? Escassez de mão de obra, prazos de entrega, né? Muitas obras acabaram atrasando. Você teve, aqui em Fortaleza, por exemplo, houve projetos nossos que foram paralisadas, né, por decreto, por 4 meses praticamente. Então, os prazos se estenderam. E aí a gente retomou com insumos mais altos, escassez de insumos. Tinha muitas vezes que, mesmo a gente querendo comprar mais caro, não tinha entrega, não tinha pronta entrega. E aí acabou que obras que a gente está vendo por todo lado acabaram atrasando. Então, é bom ficar atento, se vocês têm a programação de fazer uma obra, se as obras, se o prazo que você está imaginando, se ele vai conseguir ser cumprido, tá? Digo isso não só para uma construtora, mas para a autoconstrução, que às vezes a pessoa quer fazer uma pequena reforma. Vejo aí inúmeros clientes dizendo: chamei, o profissional se comprometeu a vir e na hora furou comigo, não veio. Então, atenção nisso aí, certo? E por fim, tá? Eu coloquei assim, falei aqui do que a gente está vivendo hoje, certo? Muitos desses itens a gente vai ver a consolidação, né? Hall de entrada nas casas, espaço para guardar objetos que estavam na rua, limpezas das coisas de supermercado que você comprou, melhores espaços para você fazer essa higienização das compras, tá? Mas eu vejo também que
uso de máscara, né? Muita gente acha um desafio e muita gente já está acostumado a usar máscara, né? Então a tendência até essa, como eu vi em na mídia, né, a etiqueta respiratória, né, algo assim, que as pessoas usarem realmente a máscara quando estão com alergia ou até mesmo com gripe, né? E vejo também que a tendência é as pessoas ficarem mais assustadas quando vê alguém gripado, né? Vocês também estão sentindo isso? Às vezes a pessoa dá um espirro, muita gente já se assusta, né? Então eu vejo que a tendência, inclusive de escritórios, a gente faz vários projetos corporativos, está pensando já os escritórios mais arejados, com espaçamento entre os profissionais maiores, certo? Com equipamentos de renovação de ar, inclusive com sistemas de climatização, tá? A gente está vendo uma busca isso em alguns que a gente via em padarias, em restaurantes, ar-condicionados com renovação de ar, né? A gente está vendo isso agora para outros segmentos, né? Serviços estão começando a pedir isso para que seja um sistema de segurança a mais, né, com relação à saúde dos seus colaboradores, dos seus clientes, né? E também a rotina de entrada e saída de comércios, de restaurantes. A gente agora nos projetos já está prevendo espaços para álcool gel, para higienização de sapatos, né? Então aqueles tapetes sanitarizantes a gente já está inclusive prevendo em projeto, né? Porque a tendência quando você tem esse tipo de equipamento é que você defina o fluxo daquelas pessoas que estão entrando para que passe por aquele equipamento, né? Então isso também está mudando e é tendência, né? Então a gente está vendo essas coisas que às vezes foram adaptadas em alguns comércios, elas agora estão sendo pensadas em projeto, estão sendo definidas em projeto, tá? A gente já está quase no final aqui da nossa live, que é de 1 hora, né? A gente tem esse tempo. Vou voltar aqui um pouquinho para saber de onde é que vocês estão falando. Então, o Apolinário está falando de Santos, São Paulo. Olha que bacana, nosso trabalho chegando bem longe. Fernanda Fortaleza, Érica Fortaleza. E Apolinário também colocou aqui, as prefeituras exigem especificações com relação à data de entrega da obra, somente em construção de prédio ou obras de casas também. Na verdade, Apolinário, as prefeituras não exigem a especificação de data, né? Elas definem validade de alvará de construção, certo? Então, não é que você vá definir quando é que você vai entregar. Você tem um prazo de 1 ano, casas que eu vou falar que é o nosso principal mercado, tá? Então você tem um prazo de 1 ano, renovável por mais 1 ano para concluir a obra, tá? Se você não concluiu nesse prazo, você tem que refazer aquele processo de aprovação, tá? Então, os alvarás eles têm validades e isso tem um motivo, tá? Eu vou dizer por quê. Os alvarás, eles são concedidos dentro de uma legislação vigente, tá? Então, eu faço um projeto de uma casa para uma legislação, mas essa legislação ela pode sofrer alteração, tá? Então, quando o meu alvará ele perde a validade, eu tenho que refazer esse processo, eu vou ter que, se houve alguma mudança de legislação, eu vou ter que me adaptar àquela legislação, certo? Então, é importante quando você tem esse prazo, que você faça nele, porque você tem a garantia que o que você está fazendo está aprovado. Se você deixa esses prazos se alongarem e você perde esse prazo, talvez você tenha que reaprovar e imagina, você ter que fazer uma adaptação estrutural de recursos na sua edificação. Então, às vezes são modificações de legislação que podem, inclusive, inviabilizar aquela construção. Quando você aprovou e você está aprovado, você está seguro que aquilo ali foi aprovado dentro daquela legislação vigente, tá? E não pode sofrer alteração porque era o que na época funcionava, era exigido, tá? Depois que você estourou o teu prazo, tu tem que se adaptar.
você vai ter que se adaptar ao que é exigido no momento, certo? Então, essa é a atenção. A prefeitura, ela te dá prazo para executar, ela não te exige data de entrega, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. A Luana bateu palminhas aqui, obrigado. Pessoal, a gente se comprometeu lá no início, na nossa primeira live, a fazer essa live para conversar de novo sobre esse tema que hoje é tão atual ainda, né? E que não tem, assim, o tema foi a casa, né, no pós-pandemia, né? As tendências da casa no pós-pandemia. A gente não está no pós-pandemia ainda, tá? A gente está na pandemia, então o que eu desejo a todo mundo é saúde, é atenção, é cuidado e fica protegido, tá? Seja aí no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, mas com atenção, porque a gente ainda está em pandemia e eu garanto que daqui a alguns meses, quando a pandemia acabar, e se Deus quiser ela acaba logo, a gente faz e novamente vê as tendências, tá? Se não for do pós-pandemia, as tendências das casas para o momento maravilhoso que a gente vai ter no futuro, tá? Obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem a gente vai ter outra live. Vou selecionar o tema e quero até perguntar para vocês. Se você tem um tema que você acha interessante, uma dúvida, me manda que aí eu vou ter o maior prazer em fazer uma live, em bater um papo, em tirar as dúvidas de vocês aqui no nosso perfil, tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Boa noite e saúde. 2021 com muita saúde para todo mundo. Até mais, pessoal.